Até esses ouvidos de um produtor aí, recentemente, ele falou assim, o 50 é o novo 40. Coisas que a gente falava, as fazendas, nossa, estão chegando com 40 de média, né? Pouquíssimo tempo atrás isso. E hoje as fazendas já buscando aí, fazendas grandes, né? Com número grandes, buscando já 50 de média. Tá muito mais visível essa questão aí de que o intestino é o segundo cérebro. E ele tem essa nomenclatura de segundo cérebro porque ele produz hormônios que afetam o teu comportamento, né? Vamos colocar assim, são hormônios que são do bem-estar animal e da felicidade. Um dos grandes impactos, né, talvez não seja só esse, é justamente essa demanda de energia. E aí é uma coisa matemática, né? Se ela está tendo que responder lá para um desafio imunológico no intestino, e vão lembrar, né, de novo, como a falou, o intestino é muito grande, né, a área é muito grande, a ação é muito grande, então a resposta é muito grande também. Consequentemente, ela desvia muita energia para isso, mas isso vai impactar a produção do leite. Primeira coisa que o animal passa quando você tem algum tipo de inflamação, principalmente intestinal, é queda de consumo. Por instinto, natureza do animal, e por o intestino ser o segundo cérebro, ele manda sinais pro cérebro, assim, diminui teu consumo aqui, porque tem alguma coisa que tá errada aqui e eu não sei o que é. Seja bem-vindo ao Nota do Leite, o podcast que dá voz a produtores e influenciadores do agro. Eu sou a Jéssica Quirino. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí agora. Isso vai ajudar a impulsionar o agro brasileiro para outros patamares. E hoje eu estou com o professor André Ostlense. Pela segunda vez, né, professor? Pela segunda vez. Aí sim. Bom sinal, né? Ótimo sinal. E estou também com o Rafael Teixeira da Silva. Rafael, seja bem-vindo ao Nota do Leite. Obrigado, agradeço. Professor, vamos fazer um convite então para o pessoal? Vamos lá. Para quem não escutou o podcast com o professor André Ostlense, o episódio 12+1, ele conta a história dele e a gente bateu um papo muito legal sobre nutrição, né, professor? Sim. Vejam lá, pessoal, acho que fica muito legal se puder assistir, acho que... E economiza o nosso tempo aqui, né? A gente vai mais objetivo. E ficou um episódio leve e que a gente legal. Conseguiu trabalhar vários assuntos, né, professor? Merecem outros, né? Merece. Não só por mim, né? Mas por o assunto em si. Sim. É um assunto que pode voltar. Com certeza, mas vamos focar no Rafael hoje. Com certeza, estamos aqui para isso. Rafael, conta um pouquinho da sua história para nós, né? Qual a sua formação, qual foi a sua trajetória aí? Tá bom. Primeiro, olá a todos, né? Técnicos, produtores de leite e todos que gostam do assunto, né? E estão escutando aqui com a gente. Agradecer a Jéssica, é uma honra estar aqui do lado do professor. Aí há muitos anos que eu conheço, né? Colaborando aí, passando por conhecimento, aprendendo aqui também com os dois aí, tá? Mas um pouquinho da minha trajetória, eu sou médico veterinário, iniciei minha carreira em cooperativa, fazia atendimento clínico e, por coincidência, desde o início comecei a trabalhar com gado de leite. E na cooperativa, a cooperativa tinha um programa na época que trabalhava muito a questão de qualidade de leite. Então, a gente, na época, ainda tinha muito aqueles tanques comunitários, que um produtor de leite, às vezes, estragava a qualidade do leite dos outros. Então, a gente trabalhava muito na consciência da comunidade, né? Fazia parte de clínica, né? E nessa necessidade de melhorar o aprendizado, melhorar o meu atendimento clínico, eu acabei fazendo uma pós-graduação voltada para a clínica de ruminantes, né? E desde o início trabalhando na questão de bovino, mais focado em bovino de leite, né? Então, eu comecei na cooperativa, fiquei um período de quase 2 anos. Depois fui para o mercado da área técnica comercial. Então, passei por empresas de nutrição em geral. Hoje, estou com 19 anos de trabalho em cima de nutrição de leite, né? E corte. Nessas empresas, desde a área de suplementos minerais e aditivos, né? A maior parte da minha carreira eu trabalhei em empresas de aditivos. Então, sempre focando em aditivos que vinham para o Brasil de uma maneira, como posso dizer, como novidade para o Brasil. Então, lá em 2010, trabalhei numa empresa que trouxe aditivo à colina. Na época se falava muito pouco, né, na parte de transição.
a parte de aminoácidos protegido para ruminante, então a gente trabalhava muito a questão de conceitos, o que era, como trabalhar, e moldei minha carreira inteira em cima da parte de aditivos. Hoje, estou na frente da Phytobiotics, que é uma empresa de aditivos. O foco dela é aditivo fitogênico, aditivo produtos naturais, né? E, mais uma vez, entrando com alguns conceitos novos no mercado, né? Que trabalhar, algumas coisas, alguns assuntos que não são novos, mas virou de maior importância de um tempo para cá, né? Então, mais uma vez, trabalhando com não só trabalhar o aditivo, mas trabalhar o problema e levantar esse tipo de problema, né? Então, tenho aí uma experiência prática, comercial e técnica muito grande ao longo da minha carreira. Que bacana, Rafael. Parabéns pela trajetória. Obrigado. E queria também até reforçar o nosso obrigada, porque quando a gente iniciou o projeto, né, eu e a Velise iniciamos o projeto, a gente foi atrás de empresas parceiras que acreditassem em impulsionar o agro. E a Phytobiotics é uma das patrocinadoras oficiais aí do Nota do Leite, tá? É uma empresa parceira e é uma empresa que faz muita pesquisa e, ao mesmo tempo, acredita muito nessa divulgação do agro, em dar voz a produtores, em dar voz a técnicos. Então, fica aqui o nosso agradecimento pela parceria e por estar aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. É o que você falou, assim, eu acho que dentro da história da Phytobiotics, né, é uma coisa que ela preza muito, a divulgação da informação. Então, assim, não é falar de produtos, mas sim levantar a informação, né, que, consequentemente, depois que você levanta a informação, é muito mais fácil você trabalhar algum tipo de aditivo. Né? Então, é levantar discussão com pesquisa, com professores, né? A gente tem parceria com alguns consultores, pesquisadores, né? Então, com certeza, esse é o nosso objetivo. E hoje a gente vai falar bastante de saúde intestinal, né? Mas, e será que se a gente estivesse fazendo esse episódio há 3, 5 anos atrás, o tema não seria saúde ruminal? Provavelmente. Acho que sim, né? Saúde intestinal é bem recente, né? Assim, para mim é uma coisa mais recente, vou colocar aí dos últimos 5 anos aí, né? Não sei, professor. Houve algumas iniciativas, né, no passado, mas foram coisas que eu não me lembro, assim, daquilo ter progredido, né? Algumas empresas comentaram e tal, mais focada até em bezerro, né? Agora com vaca mesmo, isso é uma coisa recente, né? Bem recente. E até quando a própria Phytobiotics trouxe o assunto, né, veio discutir, eu também, né, falei, vou ter que estudar, né, porque não era uma coisa muito nova, né, então isso é uma coisa que a gente vê, né, no mercado muito forte, justamente as empresas trazendo essa questão trazendo novidades, trazendo assuntos novos, e isso é muito bom, né, pra gente. Seria, em tese, no Brasil, um papel de universidade, né, mas as empresas acabam fazendo isso de uma maneira muito intensiva. E essa questão da saúde intestinal realmente é uma coisa muito recente, né? Então, acho que com certeza, né? 5 anos atrás a gente ia estar falando de saúde ruminal. Mas para a gente fazer uma trajetória aí de como que aconteceu a evolução da nutrição animal aí nos últimos tempos, como que vocês enxergam a nutrição ali nos anos 80, 90? Quais foram as evoluções que foram tendo para a gente chegar hoje e falar de saúde intestinal? Rafa, acho que eu começo, né? Porque eu entendo 90, não precisa me ajudar, não, viu? Eu tô desde os anos 90 aí no mercado, né? Então era muito, vamos dizer, rudimentar mesmo, né? Sim. Quando eu comecei a mexer com nutrição, eu tinha que ir na fazenda, pegava os dados, voltava para o escritório, o computador, né? Eu não usava notebook, né? Ficava no computador da cooperativa. Então era uma coisa muito, muito curiosa, assim, né? Muito diferente de hoje, que você já tem tudo ali no campo. Mas era uma coisa muito arcaica, né? Muitos da velha guarda aí, que nem eu, vão lembrar do Spartan, né? O programa que a gente usava de formulação, que era bem rudimentar. Em DOS, né? Eu falo para os alunos, né? Alguém já ouviu falar que é DOS, né? Eu acho que o povo nem sabe o que é. Daí eu explico a história do Windows, né? Porque chamou Windows. Nossa, que legal, era assim, cara. E era muito, muito primitivo mesmo, né? Era proteína bruta, NDT, e basicamente era isso, né? Você não tinha muito mais coisa a fazer, alguma coisa dos minerais ali, fibra, né? Ainda, né? Depois veio o FDN, nessa época já se falava FDN, né? Mas ainda se falava muito em fibra bruta, né? Um conceito completamente desatualizado. Né?
Então, isso era ruim, né? Você acabava, o resultado disso acabava sendo ruim, né? As vacas tinham produtividade ruim, né? Tinham comprometimento Sim. de saúde, de fertilidade, que a gente não sabia, né? Não tinha como medir isso. Sim. E aí a gente teve esse momento, né, que até essa parte de gestão de dados também era, igual você já comentou, né, bem mais rudimentar, né? Não tinha muitas coisas que a gente media, né? Infelizmente, a gente pode dizer que isso ainda tem, né? É. Eu fico, assim, muito... A gente sente uma dificuldade muito grande quando a gente vai trabalhar com dieta, né, de gado de leite, em regiões onde o pessoal não faz controle leiteiro, né? Ou não tem um sistema, né? Alguns Sim. sistemas robotizados que analisam Uhum. a composição do leite, não estimam, né, a composição do leite. É muito difícil, né? Você faz uma nutrição às cegas, né? Porque você não sabe exatamente como está a composição do leite. Quando tem análise de tanque, às vezes uma vez por mês, né? Sim. Não diz absolutamente nada. Então, isso é uma vantagem enorme nossa aqui no Paraná, você poder ter a ferramenta, né? Não hoje, não só no Paraná, né? Outros estados também fazem, mas propriedades individualmente, né? De ter a composição do leite, onde você tem uma informação a mais para poder entender, e que tem a ver, né, também com a saúde intestinal, né? Sim. Isso também tem certeza. uma relação muito grande aí com a saúde intestinal. Então, era muito, ainda, vamos dizer, não é o bom, né? Mas era muito pior, com certeza. Era muito mais arcaico ainda, né? Então, a gente vem melhorando cada vez mais, né? Isso é um assunto que vai crescer muito, né? Então, estourando aí muita ferramenta de coleta de dados, né? E isso vai, com certeza, melhorar. Sim. E a partir do ano 2000? A gente já começou a ter mais alguns aditivos na dieta, a olhar para essa vaca de forma diferente? Como que foi? Não, assim, o que eu posso dizer para você? Eu acho que foi uma evolução, né? Eu acho que 80, 90 a gente tinha pouco conhecimento de nutrição. A genética veio avançando de forma mais rápida do que a nutrição, isso daí com certeza. E a gente vai chegando nos nossos limites. E daí, quando você chega no limite de algum desses dois, ou da nutrição ou da genética, você começa a ver o que você pode melhorar. E daí, no meu ponto de vista, de 2000 para frente, começou a se dar mais importância para melhoradores de desempenho. Então, assim, começou a estudar mais rumo. Então, não que não se trabalhava, eu saí da faculdade em 2006, ainda era quadrado de Pearson, era proteína bruta, NDT, e isso se estendeu por muitos anos, né? Mas já começou, algumas regiões, algumas pesquisas, já entrando um pouquinho mais a fundo, tentando entender o que a gente poderia usar de aditivos, ionóforos, quais eram os melhoradores de microbiotas, começou a se entender mais como que funcionava o rumen, e dentro dessa sequência aí de crescimento, né? Nessa questão de paralelo, né, de genética e nutrição, eu sempre vi, até não sei o que o professor acha, mas sempre, às vezes, na produção de leite na fazenda, sempre se preocuparam antes da genética e depois da nutrição. Então, assim, eu tenho casos de quando eu comecei no leite, de cara ter programas de genética na cidade, tinha vacas de genética melhores, só que o cara esquecia de fazer comida. Então, assim, não se preocupava. Então, sempre andando essa genética um pouquinho na frente da nutrição. Por isso que depois a nutrição tinha que ir pegando e colocando a parte de aditivos, né? Isso aí. Eu acho que no começo, né, vamos dizer, as duas tiveram e ainda tem, né, campo para melhorar, mas também concordo com o Rafa, né? Acho que a genética estava mais avançada do que era, né? Só que hoje o que a gente está vendo é a genética explodindo, né? Os programas de genomas têm crescido muito e isso está mudando muito a vaca. Mas acho que um divisor de águas nisso também foi o NRC 2001, né? Ele acho que foi uma coisa que ajudou muito, né? Mudou muito os conceitos na época, né? Tanto é que depois do impacto de 2021 já foi, né? Já foi um impacto grande, mas se a gente pensar, já são 5 anos no 2021, né? A gente esperava tanto por ele, né? Agora já foram 5 anos aí, quase 5 anos, né? Do lançamento dele. Então, acho que esse momento de mudar os aditivos, de começar a entender melhor as coisas, foi muito grande e tem sido muito, muito mais rápido, né? Como todo conhecimento, né? Com todas as ferramentas que a gente tem hoje, né, o que se demorou 5, 10 anos para evoluir, hoje a gente evolui em meses, né? Sim. Então, cada vez as coisas vão estar mais aceleradas, as exigências, né, vão estar muito maiores nesse sentido. Né? E, igual o senhor, né, até complementando, mas
a vaca lá dos anos 90, né, igual a gente estava conversando, ela produzia 27 litros, né? E agora a gente está com vacas altamente produtivas. Então a exigência mudou, a genética também veio junto. A gente trabalhou por muitos anos saúde ruminal, né? Muitos anos. Tanto que a minha faculdade inteira foi saúde ruminal, até pouco tempo era saúde ruminal. Quando que foi essa virada de chave? Opa, a gente precisa olhar para intestino. Se o Rafa permite, né? Eu começo, depois o Rafa vai falar. O que eu vejo, assim, é que chegou um momento, né? A impressão que a gente tem, assim, pela literatura, pelos produtos, pelo que a gente foi percebendo, que foi o que o Rafa falou agora há pouco, né? Por isso eu até pedi para falar. Porque chegou uma hora que se percebia, assim, que havia um limite, né? Uhum. Então, chegou um momento, assim, eu vou usar um aditivo. Qual que é o potencial dele? O potencial dele é 1, 2 litros de leite. Eu pegava um outro aditivo, qual é o potencial? Mais 1 litro de leite, mais 2 litros de leite. E a demanda era para mais que isso, né? Uhum. Você tinha, como né, já foi comentado, genética para mais que isso. Uhum. Então, começou, bom, o que a gente pode ir, né? Onde a gente pode ir mais. Então, acho que um pouco foi essa limitação, né? Uhum. Do que se esperava de resposta. E também porque era mais fácil da rumen, né? Sim. A rumen era uma coisa mais acessível, né? Assim, tem vaca fistulada, você consegue coletar, medir as coisas mais fáceis, né? Rumen artificial, então você tem tecnologia mais acessível para isso, né? Mas eu imagino que o momento, essa virada foi em função de demanda mesmo, né? Precisava ter mais resposta, outras respostas, né? Não só em produção, né? Mas melhora de fertilidade, melhora de imunidade dos animais. E só a manipulação do ambiente ruminal não respondia mais isso, né? Não era pelo menos suficiente para atender essa demanda. Não sei se é isso que eu imagino. Não, concordo plenamente. Eu acho que é tudo que a gente falou, né? Você chega num limite, você tem que começar. O que está me impactando? Agora eu estudei tudo. Mesmo assim, não tá tendo alguma coisa de resultado. Qual que é a próxima etapa? E eu acho que isso é uma etapa natural, porque o que o ruminante tem de diferente do monogástrico? O monogástrico começou a estudar intestino muito antes. E por que a gente não gastou energia com isso? Porque a gente tinha que entender o rumen. E a primeira parte de digestão ali é rumen. E quando você faz nutrição para ruminantes, os nutricionistas monogástricos me desculpem, né? Mas é uma coisa muito... que você depende muito de ciência ali dentro, que você tem que entender de um micro-organismo, você vai alimentar uma microbiota, para depois essa microbiota alimentar o animal, né? Então é muito mais complexo. Então o fator rumen precisava, eu acho que no seu tempo devido, ser estudado. Entender como que ele funcionava, para depois sim você ir nos afinamentos, né? Começamos com proteína bruta, hoje nós estamos falando de proteína digestível, aminoácidos, então a gente vai afunilando, a gente vai achando os limites e vai afunilando. Então, depois que a gente descobriu, a gente já conhece rumen, está aprendendo ainda, mas já conhece muito mais do que conhece 20 anos atrás. E entende as suas limitações, agora o que me prejudica? Vamos uma etapa para frente, né? Então, assim, agora qual que é a parte? E daí agora está se descobrindo que o impacto do intestino é muito maior do que se imaginava. Então, por isso que agora tem que se estudar para ver esse impacto aí, porque hoje está limitando muitas vezes a produção dessa vaca de alta produção. Né? Hora de conhecer quem está conosco nessa jornada pelo futuro da pecuária e agro brasileiro. Phytobiotics, Ouro Fino, Baumann, Lely, Dairy Up, Azeclin, Hanskamp, Salmix, Hanlelac, Delaval, Cooperativa Castriolanda, Cooperativa Frisia e Grupo Masters do Leite. Estas marcas acreditam no poder da pecuária e estão impulsionando junto conosco o agro brasileiro para outros patamares. Se você também quer impulsionar a pecuária e o agro brasileiro, siga, curta e compartilhe esse episódio. Vamos fortalecer juntos essa rede que transforma o campo. E assim, uma pergunta mas vocês imaginam que a vaca dos anos, 2000, 90, também sofria algo intestinal, mas a gente não estava olhando para isso? Eu acredito que, vamos dizer assim, diferentes, mas sofriam. Acho que diferentes proporções. Mas sofriam, né? Isso daí desde que a gente começou a fazer vacas ser produtiva de leite para não somente criar a prole dela, a gente começou a mudar, independentemente da concentração mas assim, você pegou um animal que comia só forragem e começou a adicionar proporções diferentes, mas naquela época era o limitante dessa vaca. Então assim, sofria, às vezes os impactos que eram vistos, porque não se media, tudo que você não mede, você não tem.
Então tem muita coisa que a gente não sabia, que não media. Poderia ser impactos menores, mas eu acredito que sim, antigamente já tinha esse impacto, né? E uma coisa que é animador, assim, pra gente, né? Seja em que elo da cadeia você esteja, é muito animador, que a gente tá vendo que cada vez mais, né? Eu faço sempre com os alunos uma analogia de um carro, né? Então, antigamente você tinha um Fusca, né, tranquilo, né? Você ia, buraco, ia embora. Mas não tinha ar-condicionado, né? Zero digital, não tinha nada. Então era muito limitado, né? Hoje não, né? Você não vai pegar um carro hoje, né? Todo tecnológico aí para ficar andando chutado na estrada de chão, né? Não dá, ele não aguenta isso, né? Então a vaca também tá ficando assim, né? Ela tá ficando muito exigente. E aí coisas que antigamente ela suportava, né? Ela aguentava, ou a gente não, né? Como você falou, a gente não media, o impacto era menor, hoje não, né? A gente até se ouviu de um produtor aí recentemente, ele falou assim, o 50 é o novo 40, né? Então, né, coisas que a gente falava, as fazendas, nossa, estão chegando com 40 de média, né? Pouquíssimo tempo atrás isso, né? E hoje as fazendas já buscando aí, fazendas grandes, né, com número grandes, buscando já 50 de média, né? Então, essa vaca é muito mais exigente, né? Essa vaca não tolera mais o desaforo que aquela vaca lá do passado aguentava, né? Eu acho que quanto mais você chega no limite, mais a beira do precipício fica na frente, né? Então, vamos dizer assim, eu gosto de fazer uma analogia sempre, né? Que a gente fala de atletas de alto desempenho, né? Os atletas de alto desempenho muitas vezes estão no seu limite. Se você for ver o pós-carreira deles, geralmente esses atletas de alto desempenho são tudo ferrado, né? Com lesão, problema metabólico, porque passou uma fase que ele exigiu demais. E essa vaca também de alto desempenho, ela tá sempre na beira do precipício. Então, assim, qualquer erro que você sai do caminho, ela cai no precipício. Então, assim, a tua atenção tem que ser muito, muito maior, né? Muito maior. E os desafios são muito maiores também, né? Porque a gente, como o Rafa falou, né? Se uma vaca não pasta, um sistema semi-confinado, né? Então, o desafio imunitário dela também era muito menor, né? Sim. Então, ela tinha uma condição mais tranquila. Hoje não, né? Tem uma alta taxa de lutação, você tem uma exigência da vaca, né? Metabolismo muito mais acelerado, né? Um catabolismo mais acelerado, então ela também degrada alguns hormônios, algumas substâncias do corpo muito mais rápido do que aquela vaca lá antiga fazia. Né? E a gente sabe que o intestino, ele é um dos principais órgãos ali de absorção, né? E o que vem tendo de descoberta que colocou agora a saúde intestinal em evidência nos últimos anos? Começa. Então, eu acho que um ponto importante ali é entender, assim, que o intestino, né, a gente sempre olhou, para mim, uma das novidades, entre aspas, né, não é novidade, a gente já sabia disso, mas a gente não tinha noção da amplitude. Que a gente olha o intestino como um órgão do processo digestório por si só, mas eu acho que uma das mudanças é justamente para entender os outros papéis dele, né? Seja o papel na produção de hormônio no intestino delgado, principalmente, ele é extremamente importante na produção de alguns hormônios que regulam o consumo, né? Como o Rafa falou, né? Isso em outras espécies já era mais claro, mas a gente está entendendo melhor isso agora nos bovinos. Entender o intestino como um órgão imunológico importante, né? Então, isso eu acho que foi uma das mudanças. E, lógico, e a parte digestória também, né? Como a gente já falou aqui, né? É importante o rumen, etc. Beleza. Eu produzi no rumen uma proteína de alto valor nutricional, uma proteína microbiana que é de alto valor nutricional. Tá, mas daí eu preciso digerir essa proteína e colocar o aminoácido dentro da circulação, né? E aí que eu acho que se começou a entender, né? Então, um exemplo bem simples, né? Se pegar a mesma metionina que eu dou para um frango, se der aquele produto comercial para uma vaca, vai virar amônia, né? Então, não vai chegar no intestino. Opa, então, isso não resolve o meu problema, né? Não resolve o problema da exigência da vaca. Então, a partir daí, quando começou a se entender melhor, né, o impacto, né, a necessidade de absorver, né, de colocar para dentro da corrente sanguínea um nutriente que está ali dentro do aparelho digestório, eu acho que aí que começou, né? Além da questão imunológica e hormonal do próprio intestino. Com certeza. Eu acho que você entendeu o intestino como um papel muito mais importante, né? A gente até, na medicina humana até hoje, está muito mais visível essa questão aí de que o intestino é o segundo cérebro, certo? E ele tem essa nomenclatura de segundo cérebro porque ele
produz hormônios que afetam o teu comportamento, né? Então, se você for pegar hoje, a nível, vamos colocar assim, que são hormônios que são do bem-estar animal e da felicidade, nós temos a catecolamina, que é a dopamina, ela quase 50% é produzida pelo intestino. A serotonina, 95% é produzida pelo intestino. Então, assim, se você tem algum desarranjo intestinal, você muda toda a parte comportamental. Então, você entender que ele tem essa função hormonal. Que nem o professor falou ali. Hoje, 70% das células imunes estão no intestino. Então, ele tem um sistema imune só dele, que tem vários glândulos linfáticos que fazem com que 70% das células imunes fiquem ali, porque ele é a primeira barreira. Então, assim, além dele... Você imagina o complexo que é o intestino. Vamos fazer uma analogia aqui, que você tem um filtro de café, que ele tem que passar os nutrientes, só que ele não pode passar só os nutrientes. Ele tem que travar só os nutrientes passar, ele não pode passar o restante. Então, assim, o pó. Então, você começa a ter furos ali, você começa a passar pó, ele tem que defender isso daí. Então, assim, além de uma área que ele tem para se defender, se a gente for fazer, mais uma vez, né, falando de analogia aqui para fazer entendimento, pegar uma área de cobertura do intestino, nós estamos falando que é uma área de 2 quadras de tênis. Então, assim, ele tem uma área muito grande, tem um papel muito importante de ser essa barreira. Então, assim, não faz sentido não ter sistema imune ali. Então, assim, ele é um sistema imune quase autônomo ali dele, né, que vai comandar outras respostas imunes, né, do animal, né? Então, a gente começou a entender essa questão aí de o que mais o intestino faz, né? Que é o grande ponto aí o que mais que ele faz, o que mais ele pode interferir, né? Sim, com certeza. É isso que o Rafa trouxe, acho que é muito legal, né? A gente pensar nisso, porque, né, quando começa, no começo lá, começar a entender isso, você imaginar que, assim, ele é quem tem mais contato com o antígeno, né? É muito mais o intestino do que a pele, por exemplo, né? A pele é muito mais de proteger do que, também tem, lógico, a parte imunológica, mas o intestino tem muito mais, né? E é outra coisa legal, que é tanto do alimento, né? Vamos dizer assim, antígeno que entra no alimento, quanto da própria microbiota, né? Sim. A própria microbiota do ruminante. A gente tem que lembrar que o ruminante, lógico, vai ter o almoço, que vai matar a maior parte, mas acaba entrando muito antígeno. Então, isso que o Rafa falou nessa analogia com o pó do café, o que eu faço com os alunos é um estádio de futebol, né? Imagina a torcida entrando e o policial ali, né? Ele não pode bloquear totalmente, né? Se ele bloquear totalmente, as pessoas não vão entrar no estádio, mas ele não pode deixar entrar um cara com uma arma, né? Então, ele tem que filtrar isso, né? Então, não pode ter um sistema imune exagerado, mas não pode ter muito policial ali, não vai entrar ninguém, não é esse o objetivo, tem que entrar, né? Então ele tem que ser muito seletivo ali, como o Rafa falou, muito seletivo nesse papel, né? E é isso que a gente está tentando entender melhor, né? Os impactos de possíveis falhas aí, né? Como isso funciona, e nisso no resultado dessa vaca moderna que a gente está falando. Caramba. Então, só pra gente dividir aqui a nossa conversa, que tá muito boa, acho que vai dar pra gente conversar além do que a gente havia pensado. Então, a gente falou de duas grandes coisas, né? A permeabilidade intestinal e também a parte de imunidade. Uma é consequência da outra, por exemplo, se eu tenho uma permeabilidade intestinal afetada, eu vou ter também a imunidade ou não? Ou até para, se vocês quiserem começar, a partir de qual momento a gente começa a ter esse intestino mais permeável e a gente vai começar a ter problema? Quer começar? Então, quando você fala começar, se a gente vou levar para um outro lado, né? Porque assim, começar na vida do bicho, né? Se for pensar a própria colostragem, né? A importância da colostragem, não é o nosso foco aqui, mas só para ilustrar o que você está comentando, né? Como isso como é um sistema assim muito no bovino, né? Muito, muito particular e muito inteligente, né? A bezerra nasceu, ela tem poucas horas de vida em que ela consegue absorver uma proteína. Isso é uma coisa assim, se a gente for pensar nas outras espécies, mesmo bovino adulto, é inimaginável, né? Porque o intestino vai passar uma coisa muito pequenininha, passa uma proteína que é uma molécula gigante, né? Então, do ponto de vista de idade, começa ali. Depois, pensando já numa vaca, né? O que eu vejo assim, o tempo inteiro o animal vai estar recebendo aquilo. O que acontece com a nossa vaca moderna, o período mais crítico, eu acho que, né, seria no período de transição. Né? Ali é o momento mais crítico, né? Porque ali é que a gente vai mudar a dieta dela,
ali que ela passa a ser sensível, muito mais sensível, por exemplo, ao estresse calórico, né, que é algo que tem um impacto gigante, né, no que a gente está falando aqui. Então, naquele momento ali, acho que onde começa a maior parte dos desafios. Não que isso não aconteça na bezerra, não que não aconteça numa novilha, numa vaca seca, mas pensando no ciclo de uma vaca, acho que o período de transição ali é onde realmente começa o maior desafio. Muita mudança de dieta, né, que também vai ter um impacto grande nisso, né? Então, essa pergunta nesse sentido, né? Quando eu acho que ali a gente começa a ter esse desafio aumentado, vamos dizer assim, né? Lógico, excluindo lá a parte de bezerra, eu acho que esse é o momento que a gente acaba tendo um desafio maior para a vaca, onde a gente merece dar mais atenção para ela, né? Sim. Ela merece mais atenção para isso, né? Com certeza. Complementando, né, o que o professor estava falando, você falou de isso, que vai impactar na imunidade da vaca, né? Assim, os dois andam junto, certo? Eu acredito que quanto maior essa resposta de permeabilidade intestinal, sim, a permeabilidade intestinal é uma resposta inflamatória do organismo, certo? E isso vai, todos esses impactos que o professor falou, né? Agora, essa permeabilidade intestinal, quanto maior o impacto dela, menos tolerância o animal tem a uma resposta inflamatória, algum tipo patógeno. Como eu posso explicar isso para vocês? Pensa que a tolerância tem muito a ver com como o seu organismo responde a um certo fator, certo? Tentando fazer uma comparação, né? Por que você, às vezes, desencadeia uma alergia a alguma certa coisa que você não tem durante a vida? Por algum desbalanço imunológico que você teve ali, a tua tolerância àquilo lá foi aumentada. Em caso extremo, você desencadeou uma inflamação do que você não deveria desencadear. Então, quando você tem um aumento de permeabilidade intestinal, você tem produção de citocina inflamatória a nível sistêmico, você aumenta essa capacidade de inflamação sistêmica no animal e ele fica muito mais reativo a qualquer tipo de inflamação, a qualquer tipo de... Então, assim, a nocividade da inflamação é muito maior. E essa nocividade pode impactar até na resolução do problema, certo? Vamos imaginar que nós tivemos, infelizmente, aí, no passado, problemas de Covid, né? Foi uma pandemia mundial aí. Eu gosto sempre de citar para tentar entender o que é essa tolerância. Por que certas pessoas precisavam ser entubadas? Nada mais é do que como ela respondia inflamatoriamente. Então, a resposta inflamatória dela ao vírus era tão grande que causava problemas pulmonares. E daí causava todos os problemas, levando à morte a questão. Então, assim, o quão desregulado está o sistema imune e uma inflamação intestinal deixa essa tolerância muito baixa. Quando você tem a nível sistêmico, então você acaba respondendo muito ao que não necessita. E isso acaba tendo vários problemas, né? Problemas de desvio de energia, problemas de resposta imunológica está muito intensa em alguns lugares e pouco intensa em outros. Então, você não tem com que o animal não consiga responder àquela doença. Então, tratamentos recorrentes, né? Essa questão. Então, eu posso dizer sim que as duas andam juntas, né? Não posso associar mas assim, ela andam juntas nessa questão de imunidade. Que bacana. E assim, ó, para quem está escutando a gente, fala assim, nossa, né, a gente estudou rumen, eu trabalhei muito rumen aqui na minha propriedade, e aí agora chega a parte de saúde intestinal. Tem alguns parâmetros para a gente medir isso no dia a dia? Ou são através de vários pontos que vem acontecendo na propriedade e que eu preciso dar atenção à saúde intestinal? Esse é um ponto. Isso é difícil. Dentro daquilo que a gente estava... Se o Rafa permite, né? Com certeza. Dentro daquilo que a gente estava falando de medir, eu acho que esse é um desafio, né? Assim, a gente... quem está na pesquisa, as empresas, enfim, né? Desenvolver métodos para melhorar esse diagnóstico que a gente tem, né? Para a gente entender melhor o impacto disso, né? Hoje a gente... não tem coisas assim muito medidas diretas, né? Não tem uma métrica direta daquilo, né? A gente acaba se orientando por outras coisas, né? Que não dependem só disso, né? Então, um exemplo clássico é a produção de leite. Então, óbvio, tem milhares de efeitos que agem sobre a produção de leite, mas o que a gente pode perceber, né? Aproveitando o gancho do Rafa, da questão de um bom equilíbrio do sistema imunológico das vacas,
quando a gente percebe que o rebanho tem muita oscilação, seja oscilação de produção de leite, seja incidência de doenças, problema digestórios, né? Então, quando você percebe que a fazenda não tem uma estabilidade nisso, lógico, há outras causas que levam a isso, mas uma das coisas que a gente suspeita hoje em dia é isso, né? Essa questão da imunidade ou da saúde intestinal. Porque o que a gente normalmente tenta ver, né? É o acompanhamento da produção de leite, da composição do leite, é importante, dessa estabilidade disso, né? Não basta ter uma produtividade boa dentro do sistema de produção que você quer, mas que isso seja o mais estável possível, né? E isso é outra coisa que vem melhorando também nos últimos anos, mas a gente ainda observa fazendas, por exemplo, que no verão o gap, né, a diferença de produção entre o verão e o inverno é muito grande, né? E às vezes são fazendas que têm uma estrutura de resfriamento, de comportamento, de conforto térmico das vacas melhor, mas mesmo assim você ainda observa um gap. E tem fazendas que nessa diferença é muito menor. De novo, tem muitos fatores que influenciam. Mas, na prática, o que a gente tenta ver, né, para avaliar isso é a saúde das vacas, de modo geral, né, incidência de doenças, o aparelho digestório, né, então, estabilidade da produção de leite. Então, algumas das ferramentas que a gente tem. Mas a gente carece de como fazer uma comparação, né? Quando a gente quer avaliar status metabólico, né, energético, né, do balanço energético de uma vaca, você vai lá, coleta uma sangue, faz BHB, né? Então faz o beta-hidroxibutirado tirado, você tem uma medida direta muito fácil disso. E hoje acho que a gente não tem isso ainda, né? Isso prático, comercial, né? Para a vaca, a gente ainda não tem esse tipo de diagnóstico, né? Que eu acredito que, né, e espero que em breve tenha para a gente ter uma medida mais direta. Né? Até uma pergunta que eu faço, né, professor, porque assim, hoje, a nível experimental, a gente tem como medir isso daí, a gente mede muito proteína inflamatória, né? Então, assim, né, hoje as duas principais que eu tenho visto trabalhar, a aptoglobina e a amiloide sérica A. Agora, isso levar a nível de fazenda é muito complexo, né? Porque a gente vai ter que fazer manejo com o animal, às vezes não pega todo o rebanho, né? Eu concordo com o professor na questão, assim, de o que a gente pode fazer tudo secundário. Então, assim, com a importância na fazenda você ter índices a seguir. Então, qual é o seu índice de saúde, de mastite, qual é o seu índice? E quando você tiver oscilação, você vai vendo que tem algum problema de saúde, né, ali dentro da fazenda. Eu acho que esse, do meu ponto de vista, hoje é o principal fator. Hoje tem colares que medem ruminação, tempo de ócio do animal, tempo se alimentando. Então, são alguns indicadores que podem levar que você está tendo algum problema. Só que isso não é um problema só, né? São vários problemas. Mas é uma pergunta para o professor. Será que nessa evolução a gente vai pegar e fazer com que essas medições vão ser aplicáveis em grande escala, ou a gente vai mais para um lado de inteligência artificial para começar a interpretar mais esses índices que a gente tem, para você fazer mais medicina de rebanho e não pegar e ficar travando o animal, porque BHB hoje, algumas fazendas, está sendo em desuso. Então, foi um ponto muito bom que deu para a gente entender, mas hoje está sendo desuso. Então, assim, por quê? Tem que fazer manejo com o animal, tem que prender. Então, será que essa parte, nós estamos evoluindo tanto na inteligência artificial, né? Será que isso aí pode ser um futuro de pegar esses dados que tem do colar, chip, índices de que você quer na fazenda e te dar um diagnóstico ali de, você está com o animal mais inflamado ou não? Eu acredito que isso a tendência é que isso melhore. A gente observa cada vez mais, né, Rafa, que os produtores a gente vê cada vez mais resistência em você ficar furando vaca, né? Se ficar falando, vou fazer alguma coisa, a gente tenta fazer, né, experimento, avaliação em fazenda comercial. Isso é uma coisa na universidade, a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade para fazer isso, mas em fazenda comercial a gente percebe que o pessoal não quer, né? Quanto menos mexer com a vaca hoje, melhor. Então a tendência é que saiam novas ferramentas para fazer isso, e com certeza a IA vai entrar nisso, né, pesadamente, mas eu tô falando quase com um leigo nessa história, né? Mas assim, o que a gente vê, os colares estão melhorando muito, né? Os colares de iluminação estão melhorando muito, bolos, né? Então, tá tendo uma experiência agora com bolos intraruminal, óbvio que não é para um número grande de animais, você coloca alguns animais sentinela, mas eles estão com uma precisão de informação assim muito boa, né? Os próprios sistemas de ordenha, né? No caso, a ordenha robotizada facilita isso, mas não precisa necessariamente ser robotizado.
também com algumas ferramentas, né, para análise dos dados dos animais, né? Então, eu acho que isso vai crescer muito. Para chegar a nível de doença inflamatória, ainda, né, tem um desafio grande, tem um caminho longo a fazer. Mas pela importância, pela necessidade, eu acho que isso vai acabar aparecendo, né? Então, a questão, o próprio custo, né, das análises, você falou, né, Muito alto, né? Dos parâmetros sanguíneos ainda é alto. Né? Uhum. Porque eu pergunto, a questão é uma coisa que eu mesmo me pergunto muito, né? Qual que vai ser o futuro? Porque como não interessa muito esse tema para a empresa, a gente busca, né? Como é que eu vou medir esse status inflamatório da fazenda? Porque a gente trabalha com um produto hoje que ele tem uma variação de dosagem conforme o seu desafio, né? Mas hoje medir esse desafio é complicado. Lógico, tem alguns indicadores, score de fezes, você vai ver que pode levar índices reprodutivas, células somáticas, mastite, né? Eu acho que mastite hoje é um índice pós-parto que te dá um cenário muito grande já de como está a saúde do teu rebanho, né? Então, fertilidade, né? É outro que é usado muito tempo aí já. Então, assim, são alguns parâmetros que você tem que ter esses índices na fazenda, do que é o teu ideal. E se você estiver muito longe daquilo lá, é você investigar que provavelmente você deve estar com um problema inflamatório, provavelmente, às vezes, ir para o lado de permeabilidade intestinal, né? Alguma coisa desse sentido. É difícil, mas, assim, são algumas coisas que podem te levar, né? E aí, aqui a gente mencionou algumas, né, até baixa queda de produção, CCS elevada, mas qual que é o impacto, né? O que mais que isso vai impactar nessa vaca inflamada? Então, eu acho que assim, o principal impacto, né, o Rafa comentou atrás lá, e eu acho que vale a pena a gente voltar e trazer isso, que é uma coisa, por exemplo, que a avicultura já mensurou isso há muito tempo, né? Que é o desvio de energia que a vaca tem, né? A gente não tem essa ideia, existem alguns trabalhos que avaliam isso indiretamente, né? Eles avaliam indiretamente isso, mas a gente não tem ideia, né, do impacto que isso é, né? A vaca precisa de muito sistema imunológico, ele é um sistema que demanda muita energia, muita aminoácidos, né? Porque, lógico, ele precisa produzir proteína, né? Basicamente, os anticorpos, né? Proteínas inflamatórias, enfim, são proteínas. Então, ele tem uma demanda muito grande. E a gente não... eu acho que um dos grandes impactos, né, talvez não seja só esse, é justamente essa demanda de energia. E aí é uma coisa matemática, né? Se ela está tendo que responder lá para um desafio imunológico no intestino, e vão lembrar, né, de novo, como ela falou, o intestino é muito grande, né, a área é muito grande, a ação é muito grande, então a resposta é muito grande também. Consequentemente, ela desvia muita energia para isso, mas isso vai impactar a produção de leite, né, isso é bem nítido. Então, a questão da constância, né, que a gente comentou, todos esses efeitos que a gente comentou, eu acho que esse é um impacto muito grande. E aí não adianta, né, corrigir, não adianta você falar assim, vou aumentar a energia da dieta. Não é isso que vai responder, né? Aí o ruim só não responde, né? Você precisa da ação intestinal, né? Eu acho que, se analisando, né, o que acontece no animal inflamado, você tem o gasto energético, que a gente... assim, não dá para tirar uma conclusão, mas tem um trabalho que eu conheço que fez injetou LPS, né, que é um dos starts inflamatórios no animal, né? E nesse trabalho a conclusão foi que quando você tem um animal que está inflamado, ele tem um gasto a mais de 1 kg de glicose a cada 12 horas, certo? Então eles iam fundindo a glicose nesses animais que estavam inflamados até chegar num ponto médio de glicose do controle, né? Só que isso é um trabalho, né? A gente não é pouco, né? E daí a outra questão não é somente o gasto energético. E eu acho que qual que é a cascata inflamatória, né? A primeira coisa que o animal passa quando você tem algum tipo de inflamação, principalmente intestinal, é queda de consumo. Então, por instinto, natureza do animal, e por o intestino ser o segundo cérebro, ele manda sinais pro cérebro, assim, diminui teu consumo aqui, porque tem alguma coisa que tá errada aqui, eu não sei o que é. Então o animal está comendo pouco, certo? Daí começa a demanda de proteínas para fazer energia e proteínas para fazer... Então, aminoácidos, né, musculares para fazer proteína de fase aguda e também alguns aminoácidos para entrar na cadeia de rota energética, né? E você combina com
uma má absorção. Você tem o intestino inflamado, mais permeável, a gente fala assim, ele é mais permeável, vai passar mais coisa, mas assim, não. A taxa de absorção de nutrientes específicos você perde, né? Você passa o que não devia passar, e o que devia passar acaba diminuindo. Então, você tem um animal que come pouco, demanda muita energia e tem baixa absorção. Então, isso eu acho que é uma bomba relógio, né? Para estourar várias outras coisas, né? Mas, no final, é saúde do animal e a parte de produção, eficiência do animal, né? E hoje, assim, eu sei que é bem recente, mas hoje vocês teriam um número, né? Por exemplo, se eu pego um rebanho, eu falo nível rebanho, ou eu posso fazer essa diferenciação de... na verdade, vocês mesmo comentaram, existe uma probabilidade maior de estar, né, essas vacas inflamadas estarem no período de transição. Mas a gente vai sempre trabalhar nível rebanho, ou a gente pode fazer essa diferença no rebanho, né? Por exemplo, passar um clássico e falar assim, opa, aqui a gente tem vacas mais inflamadas, aqui não. Muito difícil. Eu acho assim que quando eu falei ali da transição, eu acho que ele começa na transição, né? Mas porque o que a gente tem de desafios, né? Só voltando um pouquinho lá, né? O que o intestino tem de mecanismo de proteção? Tem muco, a própria célula em si, e uma coisa que o Rafa falou ali, a permeabilidade intestinal, né? Então, entre uma célula e outra, existe uma estrutura, uma proteína, que além de servir para manter o epitélio, né? O tecido superficial do intestino unido, ele também protege contra a entrada de bactéria, toxina, etc. Então, a partir do momento que você tem vários desafios para isso, você começa a desencadear esse processo inflamatório, né? Então, uma coisa que a gente vê assim, estou dando uma volta, não vou chegar lá. Quando você vê, por exemplo, o estresse calórico, como eu já tinha citado antes, o estresse calórico tem um efeito muito grande sobre isso. A alteração de dieta tem um efeito muito grande sobre isso, né? Então, você pega lá uma vaca recém-parida, saiu do lote, vamos supor que a fazenda tem um lote de pós-parto, saiu do pós-parto, for para um lote de alta, você está alterando a dieta. Dependendo da forma como você faz isso, você pode ter indivíduos acometidos, né? Agora entrando na resposta mesmo, ou você pode ter o problema de rebanho mesmo, né? Então, eu acredito que o maior problema, né, o problema mais grave, vamos dizer assim, é quando você tem esses fatores que afetam todo o rebanho, né? Seja a produtividade, não que a produtividade seja um problema, mas essa vaca é muito mais sensível a isso, mas você tem alteração de dieta, estresse calórico, imunidade baixa por outros motivos, né? Por outros desafios sanitários, né? A gente está falando de uma ação intestinal, mas se ela tiver um problema uterino, isso também agrava, né? Sim. E vice-versa, né? Um problema intestinal também pode influenciar no útero. Então, quando você tem todos esse conjunto de dados, eu imagino que o problema seja muito mais de rebanho do que problema individual. Claro, pode ter problemas individuais, sim, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista daquela conversa do diagnóstico, é muito mais a questão rebanho do que o problema individual, né? Eu acho que uma que a gente tem que colocar na cabeça, que toda vaca inflama. Se você for pegar fisiologicamente, o processo do parto é uma reação inflamatória. Certo? Então, você tem liberação de cortisol, vai começar a fazer... O cortisol é um hormônio extremamente importante para a inflamação. Então, transição, geralmente pós-parto ali, todo animal vai estar inflamado. Todo animal vai estar inflamado. Fisiológico, né? Fisiologicamente. Ela a própria expulsão de placenta, você tem que ter o sistema inflamatório ali para fazer a expulsão ativado. Produção de leite que sai da produção, entre aspas, zero de colostro para uma produção elevada, então você tem uma carga inflamatória em glândula mamária. Então, mobilização do tecido adiposo. Exato. Então, assim, mobilização do tecido adiposo é uma inflamação. Você tem que colocar na tua cabeça que todo animal seu vai estar inflamado. Então, é problema de rebanho. E outra, você tem esses outros problemas que você tem durante toda a sua produção de leite. Até nós fizemos um workshop, acho que foi no ano passado, professor? Ano passado. E sobre inflamação, né? O professor participou dando palestra para nós lá. E um dos temas que são dietas inflamatórias. Que cada vez mais hoje, para você chegar no limite desse animal, você tem que incluir uma dieta que ela é mais inflamatória.
Então, assim, taxa de passagem aumentou, a parte de amido na dieta sempre mais elevada, e isso vai fazer o quê? Que passe mais amido para nível intestinal, tenha uma fermentação. Isso qual fase da vida? Vai ter fases mais críticas, menos críticas? Sim, mas você vai ter isso durante toda a fase de lactação e ela vai estar tendo que lidar com isso daí. Então, hoje eu posso dizer assim que, inicialmente, todo animal entra em inflamação. O que vai diferenciar é quanto tempo ele vai ficar inflamado. Até tem os dados que animal que inflamar mais que 72 horas, ele já é um problema. A inflamação tem que acontecer, só que ela tem que ser resolvida em 72 horas. Se você não resolver esse problema inflamatório em 72 horas, ela começa a ter já nocividade. Isso já tem trabalhos que mostram um compilado de resultados que vacas acima de um status de haptoglobina já tem bastante perda de desempenho, né? Uhum. Isso é importante, né? A inflamação é um processo fisiológico, Sim. né? Ela tem que ter nessa fase. O que a gente não quer é que isso seja prolongado. exagerado em termos de intensidade, nem muito prolongado. Então, mas a partir dali ela vai estar suscetível a isso. Né? Sim. E quanto mais desafiada essa vaca, né? Não necessariamente só uma vaca de alta produção, Não. né? Se pensar uma vaca de média produtividade, mas está exposta a um clima muito desfavorável, né? Calor na nossa dia a dia, calor, barro, esse tipo de coisa. Tudo isso é um fator de risco, né, para ela. Sim. E aí volta a questão do problema de rebanho, né? Não vai ter uma vaca no barro, vai estar todo mundo no barro. Né? Vai ter todas. E quando a gente fala de saúde de úbere, a gente tem vários fatores que levam ao aumento de CCS, por exemplo. Então a gente tem higiene, a gente tem bactérias, né? A gente tem ordenha, fator ordenha, a gente tem fator, às vezes, até pessoas. E aí a gente sabe também que agora a gente tem o fator, né? Intestino. E eu lembro quando saiu um dos primeiros artigos que eu fui ler, porque estava relacionado à parte de qualidade do leite, e assim, era mais um ponto para a gente dar essa atenção. Mas eu queria que vocês explicassem para o pessoal como que isso acontece? Como que a gente tem essas mastites agora gastroentéricas aí, que a gente tem que se preocupar com elas, porque elas estão de fato impactando na CCS, né? E às vezes a gente fica preocupado com outros fatores e esquece do principal, né? Acho que um ponto aí que a gente começou a dar mais importância, primeiro porque começou a aumentar o tipo de diagnóstico em fazenda, certo? Então começou a fazer essa cultura em fazenda e viu-se que algumas culturas, quando você tinha um problema de CCS elevada, uma mastite subclínica, vamos fazer cultura, não crescia nada. Então assim, eu acho que, não sei, me corrija se estiver errado, mas 30% dessas culturas dava negativo. E aí, o que você tem? Então começa a investigar. E daí começaram a investigar de onde que está vindo isso, por que está vindo. Daí se sabe hoje que quando você aumenta a permeabilidade intestinal, você aumenta a absorção de endotoxinas, né? E essas endotoxinas começam a entrar na corrente sanguínea e começam a produzir uma inflamação sistêmica. E o intestino, ele já tem alguns estudos de eixos, né? Isso humano muito mais elevado, e hoje nós falamos de eixo intestino-pulmão, eixo intestino-pele, intestino-cérebro e intestino-glândula mamária. Porque nós estamos falando de dois filtros, entre aspas. Você tem o filtro do intestino, nós estamos falando que são as células que estão ali para filtrar, passar somente os nutrientes, e você tem o filtro da glândula mamária, que está ali para tirar a parte do sangue e formar o leite. E se você tem impacto de LPS dentro dessa permeabilidade intestinal, por que você não teria esse impacto na glândula mamária? Então, esses estudos vieram vendo qual que era o impacto. E hoje já tem, recente, isso daí, acho que foi em 2024, lançaram essa questão de eixo, intestino, glândula mamária. Que eles encontraram, realmente, quando você tem alteração da permeabilidade intestinal, aumento de absorção de LPS, se você sai de uma inflamação local e começa a ir para uma inflamação sistêmica, você tem essa mesma alteração em alvéolo de glândula mamária. Então, você tem mais LPS entrando para a glândula mamária, você tem mais endotoxina entrando para a glândula mamária, mais bactéria que pode sair do intestino e ir para a corrente sanguínea. E isso também é um caso que... Por que vai para a glândula mamária? Porque se você for ver o fluxo de glândula mamária, é muito grande. Estamos falando de 400, 500 litros para produzir um litro de leite, onde é o maior fluxo. Então, você tem fígado e tem glândula mamária que tem um fluxo muito grande. Então, é natural que, se você tem alguma coisa na corrente sanguínea, passe mais tempo. Então, isso leva a um aumento de células somáticas. Então, assim, neutrófilos, principalmente, que vão estar agindo contra esses
essa primeira defesa do animal, vão estar entrando para a glândula mamária. Então, você acaba tendo um aumento de CCS sem, às vezes, estar ou não um patógeno envolvido, né? E isso acaba dando... Se você tem alteração dessa permeabilidade, desse filtro, o que acontece? Acaba prejudicando a produção de leite, né? Então, você tem queda aí de produção de leite, né? E esse animal continuamente tem uma elevação de CCS. Agora, pela legislação, né, cada vez mais apertando essa questão de CCS, é uma preocupação. Então, não é somente preocupação com a vaca, é preocupação com o bolso do produtor. Claro. Porque se tiver CCS elevada e estiver perdendo, hoje tem alguns lugares que fazem pagamento de leite em cima do CCS e às vezes penaliza se você não tiver uma CCS. Hoje dá um bônus sobre isso daí, né? Isso deixa menos dinheiro no bolso do produtor. Então, você tem impacto econômico, impacto da vaca, né? E a gente, às vezes, tem que entender, né? Porque não é, tudo é... Não é tudo. Mas se você tem, investigue. Porque pode ser que você tenha uma CCS ali que é elevado por causa disso daí, né? E nesse ponto, né, o Rafa colocou muito bem, o que a gente imagina, né? Porque é sempre essa dúvida, né? Mas como que vai influenciar lá? Então, quando você tem um desafio, né, do intestino inflamado, né, da inflamação no modo geral, você tem ativação de todo o sistema imune. Então, às vezes um desafio pequeno na glândula mamária, né, caberia um aumento pequeno de célula somática, ela responde de maneira exagerada, porque o sistema imune está ativado, ou está, vamos dizer, exacerbado. Então, uma pequena resposta acaba sendo muito exagerado. E o que é importante, né? Se ela está respondendo, aumentando a célula somática, de novo, né, vem aquela que a gente falou, a importância que isso está desviando muita energia da vaca, né? Então, dentro do que o Rafa falou, né, essa preocupação com a indústria é importante, mas você, né, tem uma longa experiência também na qualidade do leite, que a gente sempre falou pro produtor, né? Eu brinco, né? A gente tem que alimentar a bactéria do rumen, né? Não do intestino, não da glândula mamária. Da glândula mamária. Porque a resposta, né, às vezes o produtor fala, mas a indústria não me remunera por CCS. Mas isso está te roubando muito dinheiro, né? Tá muito desvio de nutriente para aquilo ali, né? Então não é só... aquilo ali é um alerta, né? É uma luz vermelha no painel piscando com alarme gritando, tá errado, né? Tem algum problema aqui, né? Então, no começo, para entender, né, esse mecanismo do eixo, né, também, né, para você ler, estudar, enfim, entender como funciona, mas ele é perfeitamente cabível, né? Então, hoje tem isso, tá cada vez melhor documentado, né, a ser feito. E hoje, quando, nas propriedades que a gente atende, quando a gente pega essa diferença, né, de vacas com CCS acima de 200 e CCS abaixo de 200, ou seja, sadias e crônicas ou novas infectadas, a gente tem uma diferença, assim, de um rebanho bem controlado, né, de 3, 4 litros. Mas tem muito rebanho que a gente pega que a diferença chega a 7 litros. Mas será que essa diferença de produção, ela está vindo só do impacto da CCS, às vezes causada por agentes causadores de mastite, né? A gente não sabe. Ou será que já está vindo de animais que estão passando por todo esse processo de inflamação, que produzem menos leite, e que também estão com a CCS elevada, porque isso, né, acho que talvez potencialize um pouco mais o fato dessa diferença de produção. Então, medir isso também é algo que pode dar uma grande... um caminho para nós, né? Que o Rafa comentou ali, né, que é importante, esse efeito das proteínas de fase aguda, né, que a proteína quando tem o primeiro desafio sanitário, imunológico, tem um efeito grande sobre o fígado também. E aí você acaba comprometendo todo o metabolismo da vaca, né? Como o Rafa falou, um órgão extremamente exigido, né? Então, se você tem né, o que poderia talvez explicar isso, né, seria a inibição do apetite. Né? O que o organismo entende? O problema está vindo via alimentação. Diminui a comida aí, porque o negócio tá entrando um problema junto, né? Na minha analogia lá do estádio, tá entrando gente que não devia entrar aí, ó. Então segura o povo aí na frente, né? Segura porque não é para entrar. O efeito sobre o fígado e o efeito direto do consumo de energia, de nutrientes, como a gente falou, né? Acho que isso pode explicar essas diferenças. Claro, né? Entrando nesse cenário, óbvio que existem outras coisas, né? Existe efeito de manejo, mas que esses efeitos de manejo também podem impactar ali, né? Quando você pensa, né? Você falou calórico e taxa de passagem.
Então, se você tem um problema de fibra efetiva, né, mau manejo da fibra na dieta, a vaca está ruminando menos do que deveria, está indo alimento não digerido para frente, isso é um fator de risco, né? Isso é um fator predisponente ao processo inflamatório intestinal. Né? É aquele ponto, assim, lógico que a gente vai aprendendo com estudos, cada vez mais vai evoluindo, né? Mas colocar aí, né, a que ponto que aquela CCS é uma doença ou um sinal clínico, né? Falando da cetose. Cetose, conceitualmente, é uma doença metabólica, né? Hoje já está indo mais que ela é uma resposta, um sinal clínico de uma fase que o animal está passando, né? E a CCS, então, assim, vai a dúvida aí, né? Será que até que ponto que ela é uma doença ou é um sinal apresentado pela vaca, né? E você tem, principalmente, acho que o professor pontuou muito bem aí, eu acho que é a questão da sobrecarga hepática, né? Hoje, nessa absorção de endotoxinas, o primeiro detox, vamos colocar aí, do organismo é o fígado, só que chega uma parte que ele não tá. E você pega um animal em início de lactação, que o fígado está sendo bombardeado por vários fatores. E daí você tem mais um fator ajudando ele a ser bombardeado, daí sim você pode extrapolar esses problemas aí em geral, né? Uma coisa que eu não falei, mas é que nessa questão de quando você tem aumento de permeabilidade intestinal e esse aumento de inflamação sistêmica, está envolvida com essa questão de células somáticas apatógenas, vamos colocar assim, abióticas, vamos colocar assim, mas ela interfere na resposta do organismo também. Então, assim, se você tiver envolvido uma bactéria ali na glândula mamária, e se tiver uma inflamação sistêmica prolongada e elevada, até como o seu organismo vai atuar reagir aquilo lá, vai piorar. Então, a taxa sua de recuperação é diminuída também por essa inflamação sistêmica, né? Sim. E eu acho que a CCS, né, ela é uma medida que dá pra gente controlar muito bem, né? Na verdade, sim, vocês têm... é uma pergunta, na verdade. Porque, assim, ó, ela é feita mensalmente. E até um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, porque aquela primeira CCS, que é a vaca pós-parto, ela sempre dá uma CCS elevada. E aí todo mundo fala, mas é porque é uma vaca pós-parto e tudo mais. Mas hoje já tem estudos que mostram que não é só um efeito de descamação, né? Não é só isso, porque o efeito de descamação, ele existe, tanto do início da lactação, como no final também, quando esse animal está próximo da secagem. Mas será que essa CCS já elevada, naquele primeiro arranque, não seria porque ela está inflamada, né, nesse período, será que já não seria algo para a gente olhar com maior atenção para o segundo mês? Será que está vindo inflamado novamente? Esse animal acabou de parir, teve um bom protocolo de secagem, foi feito cultura, deu negativo, e aí? Eu vou puxar um fato histórico importante, porque o meu mestrado foi com células somáticas, né? Eu analisei o banco de dados da associação. E na época, meu co-orientador, o professor Humberto Monardes, lá no Canadá, eu levei alguma coisa de discussão nisso, bem no comecinho, assim, a gente estava discutindo o negócio, e ele bateu muito forte, falou, aumento do CCS, aumenta o desafio. Né? Então, não tem um efeito fisiológico, né? Lógico, hoje a gente conhece faz muito tempo, então hoje se conhece melhor esse efeito. Mas eu, particularmente, acredito isso, que se tem um aumento do CCS no início, é porque já tem alguma coisa. Né? Não acredito que seja uma coisa assim, simplesmente fisiológica, de descamação. Né? Então, ou é uma mastite mesmo, ou é pelo processo inflamatório que ela está tendo que reagir, como a gente explicou antes, né? Reagir de maneira intensiva aquilo e está fazendo. E no final também, né? No final também é a mesma coisa, né? Acho que no final da lactação, a vaca está lá baleada, né? Um desafio grande, numa condição de manejo ruim, ela está tendo um caso de mastite, ou, né? Aí talvez o processo inflamatório seja menor, mas é caso de mastite mesmo. Então, acho que o aumento do CCS é mais pelo lado patológico, né? Mas, enfim, você também tem mais experiência na lida do CCS no dia a dia. É porque, fazendo, assim, ó, juntou muito com o que vocês falaram, o que a gente tem, né, de conhecimento na parte CCS, porque não é só descamação. Somente a descamação da glândula mamária não vai elevar acima de 500 mil de células somáticas. Por isso que uma ferramenta, dentro daquilo de ferramenta, né? Desculpa se já foi falar alguma coisa, que eu acho que vai ser interessante, né? Já existe experimentalmente, né? Já faz tempo, inclusive, que seria as contagens de células somáticas diferencial, né? Você vê o tipo de célula que está ali, aí você mata essa dúvida. Né?
E tá vindo, né? A gente já tá iniciando os trabalhos, né? Porque eu acho que isso que vai mudar muito o jogo. A gente vai mudar o patamar do que, será que essa CCS é descamação? Aconteceu alguma coisa? Às vezes sim, mas possivelmente vai ser de uma origem que se já foi feita cultura, a gente vai descartar a presença de bactérias, mas e aí? Para onde a gente vai? E possivelmente a gente vai para a parte de inflamação, né? Eu acho que essa tecnologia aí vai ser essencial aí para diferenciar, né? E outra, assim, que é uma coisa que eu acho que tem que melhorar para a gente ter mais diagnóstico é CCS às vezes não ser cheio de tanque, né? Com certeza. Com certeza. Cara, a gente falou lá no começo, né? A dificuldade de fazer isso é enorme, né? Porque é enorme, você pega fazendas, né? Aí talvez entre um pouco do que você perguntou lá da questão individual, né? Que às vezes você olha o CCS do tanque lá, tá em 220, 200 e tal. Mas você vai olhar, algumas vacas estão com a CCS muito aumentada, né? E às vezes, né, pode ser vaca qualquer fase da lactação, mas normalmente são vacas no início da lactação ou no final da lactação, né? Sim. E as do início que normalmente preocupam, né? Por todo o caminho que ela vai ter pela frente ainda. Né? Então, eu acho que esse é um desafio enorme, né? Isso tinha que ser mais rigoroso. Algumas ferramentas têm, alguns equipamentos de ordenha têm a possibilidade de analisar, mas isso ainda é um custo elevado, né? Já nível de fazendas, já comercialmente já está disponível, análise salassomática ali no pé da vaca, mas ainda é uma tecnologia cara, né? Então, a tendência é isso ir barateando e ficar mais acessível, né? Sim. Mas agora vamos supor, os produtores que estão escutando a gente, eles falaram assim, poxa, tudo isso que eles falaram ali, a minha vaca está inflamada, meu rebanho está inflamado. E agora? A partir do momento que eu fiz o diagnóstico, o que eu vou fazer para prevenir, ou na verdade não é nem prevenir, né, Rafael? É tentar diminuir esse efeito inflamatório por um longo período de tempo. Então, eu diria assim, a primeira coisa, as coisas básicas que resolvem, que ajudam, né? Não vou dizer que resolvem, mas que ajudam no geral. Primeira coisa, conforto da vaca, né? Conforto físico, né? Espaço, rotação, etc. Conforto térmico, né? Então, o máximo de conforto térmico possível. Manejo, né? Então, a gente chega em algumas fazendas, para na beirada da cerca, as vacas vêm lá beber tua mão. E você para em fazenda, você vai em fazenda, chega perto da vaca, a vaca sai correndo. Então, opa, alguma coisa está errada, né? Como é que é? O bicho é o mesmo. Tem fazenda que as vacas são extremamente dóceis, e não importa, né? Você chega em fazenda com 1000 vacas, as vacas são dóceis. E tem fazenda com 500 vacas, as vacas são arredias. Então, alguma coisa ali não está legal de manejo. E acho que isso impacta. Balanceamento de dieta, né? Então, a questão de fibra, né? Todo o manejo de cuidado na colheita do milho, né, para tamanho de partícula, enfim, processamento de grão, acho que isso é importante, né, toda essa questão do balanceamento de dieta. Acho que tudo isso são coisas ali, né, manejo, enfim, genética, né, então também vacas, né, você escolhe vaca, né, tem opção de touro aí para avaliação genética de score salassomático, acho que isso é um ponto importante. E o caminho hoje que são os aditivos, né? Acho que esse é um caminho natural que a gente está indo para aprimorar, né? Apesar de todas essas outras coisas, a gente vê fazendas caminhando para esse ajuste fino, né? Não vejo aditivo como remédio, não é isso, né? Eu tenho uma falha de manejo, uma dieta com fibra ruim, né? Picagem ruim da fibra, eu vou colocar para resolver. Não, acho que aí não é a indicação. Então, acho que esse é um caminho principal, né? Concordo. Para mim, como eu trabalho aditivo, eu falo assim, não, a resolução do seu problema é aditivo, mas é totalmente o contrário, né? Muito produtor acha que vai resolver o problema com algum aditivo milagroso, e não existe isso daí, tá? Eu acho que o básico tem que ser feito. Então, assim, manejo e dieta tem que estar redondo. E o aditivo, sim, ele é para vir te ajudar a complementar o seu resultado, né? Eu sempre falo, quanto mais você gasta, às vezes, de alguns aditivos, mais erro você está querendo tapar os olhos com a peneira, né? Porque você está empurrando para frente, você não está resolvendo o seu problema. Tem que ir lá no intrínseco e realmente usar os aditivos para te ajudar, e não para te querer o pó milagroso, né? Mascarar alguma coisa, né? Jogar para frente, né? Não, eu tenho esse problema, eu sei que eu tenho esse problema, eu vou colocar aditivo aqui. Não, então vamos ver qual que é a raiz do problema. Vamos acertar manejo, resfriamento, se fala muito hoje. Há muito tempo, resfriamento, ainda você tem muito erro de resfriamento, né? Desde a fase de construção de bezerro, para mim, hoje já não mais tanto, né? Mas ainda
a própria criação do bezerro ainda é muito negligenciada, né? De como você faz essa criação. E isso você tem que pensar que ali é um investimento que vai 3, 4, 5 anos na sua propriedade que vai colher isso daí, né? Então, acho que primeiro acerta impacto de manejo, nutrição, né? Depois você vai, sim. Hoje você tem muito aditivo e como a gente está falando de saúde intestinal, tinha alguns aditivos que não eram usados para saúde intestinal, hoje como está o tema, já estão vendo o benefício da saúde intestinal, né? O aditivo que a gente trabalha ele é específico para saúde intestinal, né? Modulação de inflamação, mas hoje você tem vários fatores desde enzimas, adsorvente de toxinas, ionóforos, pré e pós-bióticos em geral, sabe? Todos esses de maneiras diferentes vão ajudar na questão de saúde intestinal e mediar a inflamação, no caso. Né? Anti-inflamatória no animal. Com certeza. Um outro ponto importante nisso, né, é o manejo sanitário, né? Programa de vacinação nas fazendas, né? Acho que há equipes boas no campo aí fazendo bons trabalhos, né? Muito bons nisso, né? De diagnóstico, de programa de vacinação, mas teve muita oportunidade no campo. Então, todo esse pacote, né? Então, numa propriedade que tem um problema sanitário qualquer, por uma falha de manejo de vacinação, né, vai ser difícil você ter uma resposta ótima com aditivo. Né? Então, se você tem um bom programa de diagnóstico de doença quando cabe, né? Quando couber isso. Claro. E vacinação, né? Tudo que a gente falou, e a questão do aditivo, eu acho que faz sentido. Né? Então, há vários, né? Como você falou, vários aditivos que estão sendo estudados para esse efeito, mas eu também não vejo assim como cereja do bolo, né? A última coisa, não, tem situações e situações, né? Depende do que você vai fazer, né? Depende da condição que está o rebanho, né? Um problema que a gente tem visto, né? Mesmo no momento difícil, né? Em momentos difíceis de preço do leite, as fazendas, as médias, grandes, ou as fazendas mais eficientes, dependendo do tamanho, elas estão crescendo, né? Então, elas vão crescendo. Então, você vai ter um problema de superlotação, né? Sim. E tem coisas que o produtor fala, eu não tenho como tirar vaca, né? Eu preciso trabalhar com uma lotação mais alta, né? Às vezes ele tem a condição dele, né? Então, isso também se direciona a que tipo de medida você vai trabalhar, né? Com certeza. Eu acho que a gente vem evoluindo, né? Nessa questão aí de fases do animal, quando você pode investir mais, né? Fazer sempre falo, sempre é um ponto de equilíbrio, né? Você tem que ter equilíbrio ali. Às vezes tem que apertar mais um passo. Daí quando você tem que apertar mais um passo, você vai falar assim, eu vou ter que colocar alguns aditivos para eu conseguir apertar esse passo, certo? Mas daí é uma coisa que você tá consciente do que você está fazendo e às vezes é necessário você dar uma perda de passo. Justamente, você tem fase do leite, você tem mais... se você não for tão eficiente, você perde mais leite, né? Não, eu acho que você tem que ser eficiente sempre, né? Mas a gente vem mudando alguns tipos de manejo. Eu lembro, 2010, 2011, até um pouco antes, assim, a vaca lote pós-parto. Não existia. O lote pós-parto era... Ou você mandava a vaca para o lote de pior baixa, ou você mandava a vaca e aí ficava aquele alto. Né? Não tem problema em vaca pós-parto se eu coloco embaixo. Não, porque a vaca não está sendo exigida. Você não está tendo problema porque você não está produzindo leite. Agora, você joga lá de alta, vai dar mais problema, porque ela está sendo mais exigida, né? Hoje já tem muitas fazendas já estão começando modo de pós, né? Então você tem adição de alguns aditivos. Então, se é uma fase que você sabe que vai ter que fazer manejos diferentes, né? E você pode desprender alguns aditivos para melhorar essa fase específica, né? E sempre tentar achar um equilíbrio e sempre regulando isso daí com as suas necessidades, né? De quanto utilizar de aditivo, de como trabalhar um manejo diferenciado, né? Toda essa questão aí. Pessoal, a gente já está se aproximando no final do nosso episódio. Que episódio, hein? Acho que ficou bastante conhecimento para o pessoal, hein? Se o pessoal tinha alguma dúvida aí de questão de intestino, saúde intestinal, esse foi um episódio bem esclarecedor. Obrigada pela presença de vocês. E sempre ao final do episódio, a gente deixa para os convidados falarem uma frase, né? Seja uma frase da vida, uma frase do episódio, uma frase para somar aí para todos. Vamos lá, professor André? Vamos lá. Bom, antes da frase, agradecer, né, o convite mais uma vez. Muito obrigado, é uma oportunidade, um aprendizado com vocês mesmos, né? Vocês sempre trazem muita coisa pra gente. Eu sempre trazem desafio, né? Trazer o assunto, né? Novamente, eu fui ler, fui estudar, né?
bastante isso. Agradeço ao Rafa pelo convite também, né, Fitobióticos, pela gentileza. E minha frase é aprender sempre, né? Isso é uma coisa que, quando começou a surgir esse assunto, eu imaginava assim, eu acho que eu sei já alguma coisa sobre isso, né? E aí, quando comecei a ler, vi que eu não sabia nada. Né? Então, assim, tá sempre disposto a aprender, a estudar, a entender melhor, porque os conceitos vão surgindo e a gente precisa estudar, não tem jeito, né? Você tem que aprender, tem que estudar. Então, estudar sempre, eu acho que serve para o técnico de campo, serve para o produtor, né? Para todo mundo que está envolvido com a cadeia do leite, aí acho que esse é um desafio que a gente tem no dia a dia. E não é fácil, né? Todo mundo tem uma vida corrida, né? Cheio de coisa a fazer, vida familiar, vida profissional. Então, se achar um tempinho para estudar, né? Cada vez você vai enfiando isso tudo no dia a dia, né? Sim. Na hora ali, parou, tá 15, 20 minutos antes de uma reunião, você vai lá, lê alguma coisa. Então, acho que esse era a ideia. Muito obrigado. Ótimo. E aí, Rafael? Também queria agradecer aí, foi um prazer estar fazendo experiências diferentes, aprendendo aqui com vocês, né, trocando experiências de campo. E eu acho que para mim, vamos dizer assim, eu levo isso para minha vida pessoal, eu acho que isso tem que levar na sua vida profissional, em tudo que você for fazer na vida, é equilíbrio, certo? Achar um ponto de equilíbrio. E isso vai muito do que a gente discutiu aqui, né? Você achar um ponto de equilíbrio do animal, né? Até aonde ir, saber aonde ir, para você estar na beira do precipício ali, você não cair no precipício, né? A partir do ponto que você passa esse ponto de equilíbrio, você está no limbo do precipício, né? Sim. Então, eu acho que é uma mensagem que eu deixo para todos aqui, né? Encontre o ponto de equilíbrio dentro da sua produção, dentro do seu negócio e dentro da sua vida pessoal. Com certeza. Muito bom, muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Acho que foi um episódio incrível, né? Mais uma vez, um agradecimento especial ao Fitobióticos por acreditar no projeto de dar voz aí a não só pesquisa, mas a produtores, a técnicos. Isso impulsiona cada vez mais o agronegócio brasileiro. Nossa, agradecer. Eu só uma coisinha, desculpa alongando um pouco, mas é um assunto que cabe mais, né? Depende da gente aqui, cabe muito mais, né? Tem muito mais coisa para ser discutido, né? Não, então, vai ter que ter mais algumas partes aí. Né? Exatamente. O assunto continua. Vamos funilando agora. Então, parabéns pela definição do tema, foi muito legal. Obrigada a vocês. Obrigado. E se você, assim como nós, também quer impulsionar o agro, siga, curta e compartilhe esse episódio. Isso ajuda a impulsionar cada vez mais o agronegócio brasileiro.